mal interpretado é igreja reformada sempre reformando. E a ideia desse sempre reformando não quer dizer que nós vamos necessariamente descobrir novos dogmas. Não é sobre isso. Mas a reforma, ela nos traz um conjunto e que aconteceu em uma determinada época de como a igreja de Jesus ela foi tão pujante e tão relevante que ela conseguiu mudar uma sociedade e trazer Deus de volta para o centro da vida das pessoas, no culto, mas não só no culto, mas na arte, na ciência, na educação, na política, na família. Eu acredito que uma reforma no nosso período é emergencial e é urgente, porque nós vivemos num período subjetivista e especialmente em que nesse subjetivismo as pessoas acabam dizendo que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu caminho e cada um constrói a sua história, mas dentro desse relativismo inteiro eles precisam buscar um absoluto, alguma coisa que todos possam segurar. E qual é a nossa época? Como ela é uma época muito afetiva, da revolução afetuosa, o absoluto do subjetivismo, em que a verdade depende da cabeça de cada um, do sentimento de cada um, o amor está sendo colocado como um paradigma. E na verdade a reforma é necessária porque descalabros vão ser feitos em nome do amor e em nome de Deus. E em nome até mesmo de sabe-se lá de quê. E uma reforma é necessária porque ela vai trazer a autoridade de volta para Deus e não para a nossa subjetividade. Ela vai trazer a autoridade de volta não para a razão ou para os meus sentimentos, mas ela vai trazer a verdade para a revelação de Deus. E aí a gente vai partir para as duas revelações de Deus. A especial, que é a Bíblia e Cristo, mas também para geral, que é toda a criação. E vamos nos aproximar delas, como João Calvino dizia: aqui está o meu coração, Senhor, e eu apresento ele prontamente, porque a gente vai se aproximar de Deus e dizer: o que queres que a gente faça? E essas eram as palavras de Agostinho, que tanto levaram Calvino e Lutero. Um escritor contemporâneo chamado David Hall, ele é um estudante de Calvino, e ele usa uma frase de Calvino muito interessante. Quando estudando as obras de Calvino, ele diz: Calvino sabia que para transformar uma sociedade ele precisaria começar pela igreja. Uma das pessoas um dos teólogos que eu acho que são mais relevantes hoje é o Mike Gorin. E o Mike tem uma perspectiva apocalíptica, escatológica, em que ele diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então eu diria, a reforma precisa começar pela igreja. A igreja precisa se lembrar da soberania de Deus. A igreja precisa se lembrar do lugar da autoridade da Escritura. E a reforma pode ser um marco, porque nós não vamos repetir aquele evento, ele já aconteceu. Mas nós podemos e devemos interpretar as ações de Deus na história, porque já sabemos como ele via de regra age, e nos submetermos à ação soberana dele agora. Esse é o primeiro lugar que precisa ser reformado, a igreja.